Presidente, a gravação foi iniciada. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos, então, reiniciar os trabalhos. Ontem nós iniciamos o julgamento da pauta da sessão convocada para o dia 12 de agosto, com início às 9 horas. Foi julgado o processo 47. Então, na sequência, vamos julgar o item 48, Hospital Pinel Recorrente. Relator Ricardo Marozzi. Temos um processo que é repetitivo desse mesmo processo. E aí, Ricardo, vamos lá? Vamos lá. Então, como já dito, o Hospital Pinel é uma compensação de crédito de pagamento indevido de RPJ. A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o DARF discriminado no PERDECOMP havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos contribuintes. Por manifestação de inconformidade, o interessado alegou que errou o vencimento da DCTF, formando um débito superior ao apurado. Por isso, requereu a improcedência da ação fiscal e autorização para a retificação da DCTF. A DRJ, no entanto, independentemente da apresentação de uma retificadora, considerou que o erro de fato no preenchimento da DCTF exigia comprovação inequívoca. Porém, a única prova carreada aos autos teria sido a cópia da DIPJ. Inconformado, o interessado apresentou recurso voluntário onde essencialmente esclarece que o erro foi motivado pela não consideração do imposto retido por algumas das fontes pagadoras na apuração original. Transcreve trechos da escrituração contábil para demonstrar os lançamentos não considerados. Acrescenta também cópias de extratos dos livros Razão e Diário, bem como a relação de rendimentos e imposto de renda retido na fonte pagadora extraído do sistema DIRF. Posso continuar, né? Então, no meu voto, eu considero o recurso tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a DRJ entendeu que o erro de fato no preenchimento da DCTF exigia comprovação inequívoca. Na ocasião, fez referência às provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse e documentos fiscais, conforme o caso. De fato, a única prova apresentada com a manifestação de inconformidade foi o extrato da ficha 14A da DIPJ, contendo a apuração do tributo a pagar, em valor inferior àquilo informado na DCTF. No recurso voluntário, o interessado esclarece que o erro foi motivado pela não consideração do imposto retido por algumas das fontes pagadoras na apuração original. Transcreve trechos da escrituração contábil para demonstrar os lançamentos não considerados. E acrescenta também cópias de extratos dos livros de Razão e Diário, bem como da relação dos rendimentos e imposto de renda retido na fonte pagadora extraído do sistema DIRF. Bom, eu considero, então, que os documentos apresentados com recurso podem ser apreciados, com base naquela doutrina que eu sempre trago no meu voto. Também considero que a DCTF retificadora pode ser aceita, desde que acompanhada de provas, e continuo com: todavia, apesar de induzir a verossimilhança das alegações, os documentos ora juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento sem uma adequada confrontação da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Por exemplo, não se pode atestar se os rendimentos que motivaram a existência dos impostos retidos, sejam os decorrentes de serviços prestados, sejam os oriundos de aplicações financeiras, foram efetivamente oferecidos à tributação. Aliás, não se pode nem atestar se os valores retidos foram efetivamente declarados em DIRF a partir da relação juntada, porque esta foi consolidada em valores anuais. Bom, eu já reproduzo aquela outra parte que eu considero que é fundamental que a análise seja feita na decisão recorrida e, segundo a meu atual entendimento, né, que eu voltei a entender que esse tipo de caso deve ser apurado por diligência. Então, eu proponho o presente julgamento sendo conduzido em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências. Letra A,
Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados, se não foram alocados em outro PDComp, se os valores estão corretos, se todos os documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de informações da Receita Federal. B. Valide os elementos juntados com recurso, notadamente os extratos de registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos naqueles mesmos sistemas de informações. C. Confirme se os rendimentos que motivaram a existência dos impostos retidos, sejam os decorrentes de serviços prestados, sejam os oriundos de aplicações financeiras, vírgula, foram efetivamente oferecidos à tributação. D. Confirme se os valores retidos, de acordo com o lançado nos extratos do livro Razão juntados no recurso, foram efetivamente declarados em DIRF. E. Intime o contribuinte a apresentar, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que entender pertinentes. E F. Elabora um relatório conclusivo, dando ciência ao contribuinte para querendo se manifestar em prazo de 30 dias. É como voto. Só um questionamento, Ricardo. Nesse caso aí, essa DPJ que ele juntou era original? Esses valores, a DPJ original dele batia com esse valor da apuração? Que foi... Eu tenho que olhar o processo, mas eu acredito que seja original, porque eu não fiz nenhuma ressalva no sentido de ele ter retificado também a da IPJ, né? Por que da DCTF retificadora? Eu acredito que sim, ele na DPJ ele já declarou o valor a menor. Ele informou, né, numa declaração. Eu estou olhando o recurso dele aqui, de fato ele fala que informou 70 e poucos mil reais aqui, a menor na DPJ. Mas eu não sei se, eu não vi o documento, eu não vi se ela é retificadora ou se ela é o valor, ou se ela é originária, e, enfim, tinha que dar uma olhada aqui no documento. Porque ele até no recurso, ele coloca a tela da cópia da DPJ, na parte que interessa, aqui. Dá uma olhada no documento, mas a princípio sim, viu, presidente? Ele só traz a ficha. A ficha isolada, né? Não dá para saber. Ele só trouxe a ficha de apuração. E nos documentos também que ele juntou, é só a ficha, ele não... tô vendo. Ele traz balancete. Ele é lucro presumido, esse aqui, né? Na página 26 dos autos, fala que a da IPJ é retificadora. É presumido. Informação aqui. Esse daqui é aquele, até chegar no recurso voluntário, era aquele caso clássico de pagamento, estava inteiramente alocado a um débito confessado em DCTF. Certo. E aí ele alegou que esse débito tinha sido, que havia erro de fato na declaração da DCTF, não provou nada para DRJ, né? Essa questão da retenção aí, se surgiu só aqui no recurso voluntário. Né? Tá, mas ele já, a retenção ele já tinha declarado, né? Sim, eu estou dizendo isso assim, que não houve essa discussão anteriormente em relação a isso daí. Essa alegação dele só vai ser explicitada no recurso voluntário. Bem, o relator então está propondo a diligência para liquidar esses valores informados pelo recorrente, né? E análise desses documentos, confrontação de DIF e outras providências para a liquidação desse suposto crédito. Paulo, o que você... Eu queria só um instante aqui para analisar aqui. Ok. O que eu acho aqui, presidente, é que ele traz o razão no diário, fazendo menção principalmente à retenção na fonte de notas fiscais. Eu tenho tido, por padrão, em casos tais, fazer o confronto entre os valores das notas fiscais
efetivamente, os valores registrados em qualquer um dos dois livros, é para saber se, porventura, ele recebeu um valor líquido ou bruto. Pelos registros que estão aqui, eu não consigo saber, até porque as notas fiscais não foram apresentadas. Ele faz alguma demonstração a fonte é toda decorrente de prestação de serviço dele mesmo? Não, tem aplicação financeira. Entendi. Então, se for para verificar a fonte, seria oportuno a unidade fazer os batimentos com DIF, etc. O motivo do indeferimento era a alocação do pagamento, né? Sim, no recurso voluntário é que ele vem explicitar essa questão de que, na verdade, ele apurou 95 e deduziu 22 de fonte. E aí daria esses 73. E ele pagou 88. Então ele teria os 15 lá da Decomp. Então a questão não se cingiria ao valor declarado ao maior ou na DCTF. Também tem a questão do aproveitamento. Achei oportuno, então, mandar para a unidade de origem liquidar isso aí, não? É difícil a gente bater isso aqui, né? Eu concordo com... Já adiantando, concordo com a proposição aqui do Ricardo. Difícil de... Eu não examinei os documentos, mas assim, se são várias informações que têm que ser checadas, inclusive essas da fonte, e não tiver elementos, eu acho que poderia. Eu vou acompanhar o relator. Apesar de discordar da tese de que essa análise tem que ser feita na DRJ, na DRF, na unidade de origem, sempre, né? Eu acho que, assim, principalmente a análise é nossa. Eventual dúvida, isso sim deve ser esclarecido por meio de diligência, né? Mas, assim, a primeira análise tem que ser feita nossa. A gente que tem que checar esses dados que ele apresenta, fazer esse confronto e as dúvidas que surgirem daí, aí sim serem esclarecidas por meio de diligência. Eu acho que o papel da diligência é esse daí, e não fazer a análise completa, né? Então, mas estou acompanhando o relator. É a questão da validade do... Eu vou acompanhar pelas conclusões, na verdade. Ok. Gustavo? Acompanho, presidente. Eu acompanho como Paulinho e eu vou acompanhar pelas conclusões. Eu também acho que nós temos que fazer um exame preliminar, até para indicar de forma um pouco mais precisa os quesitos da diligência, tá, presidente? Ok. Flávio, né? Acompanho o relator, presidente. Andréia? Eu acompanho o relator também pelas conclusões, presidente. Essa observação aí da Cabe ao CARF analisar exatamente. Clécio? Acompanho o relator, presidente. Mauritânia? Acompanho o relator, presidente. Também acompanha o relator, não vou ressalvar nas conclusões, mas é sempre importante lembrar que aqui, realmente, em qualquer caso, a nossa missão primeira é avaliar se os elementos são suficientes para confrontar, né, confirmar as alegações, e aí as dúvidas eventuais devem ser especificadas e solicitadas, né, as checagens, confirmação de fonte, confirmação de eventuais autenticidade de documentos ou dúvidas que possam surgir nos documentos. Fala, Ricardo. Só para deixar claro que a minha posição não é diferente do que vocês estão falando. Eu falei ali, eu reproduzi inclusive a posição da Receita Federal, é que os documentos eles têm que ser validados. Aqui a gente não tem condição de fazer as análises concretas. Como não houve análise nenhuma por parte da unidade de origem, foi só um batimento eletrônico, eu entendo que tem que caminhar. Tanto é que quando os documentos
vai ter vários casos que eu vou propor dar provimento, porque eu entendo que aí você tem alguma coisa mais concreta. Então, não estou divergindo do que vocês estão falando, não. Só para deixar isso aí bem claro. Tem as duas situações, né, Ricardo? A de, no sentido de dar provimento ou até negar provimento, porque também ele trazer alguns elementos só, por si, também não justificam necessariamente uma diligência, né? Tem que ter algum tipo de profundidade, vamos dizer, qualidade do documento que possa ensejar uma dúvida razoável ou, pelo menos, uma aparência razoável do direito dele. Né? O que eu gosto de falar é que tem que ter um cheiro, né, presidente? Tem que ter um cheiro de prova. As provas têm que dar um cheiro do direito dele, porque senão não adianta diligência sem documento, sem uma aparência. Cheiro, né? Eu acho que tem que ter uma certa consistência já, né? Não é assim, pode ser que o cara tenha alguma coisa, dá uma olhada aí, né? Não é assim. Né? Isso. No caso aí, eu acho que assim, existem 3 grupos ali de retenções que o contribuinte faz. Então, assim, haveria necessidade de a gente, pelo menos, olhar esses documentos que ele apresentou, olhar se conferem com aquelas informações que ele está alegando ali, né? E aí é isso que eu digo, essa análise inicial tem que ser feita por a gente, para se esclarecer alguma dúvida que seja necessária para a formação da nossa convicção. Mas a análise é nossa. O papel da DRF é só esclarecer as dúvidas por meio das diligências para fechar a nossa convicção. Eu não concordo totalmente com você, Paulo, você já sabe disso, mas não é exatamente como você colocou. Eu não tenho essa posição de que a gente não faz análise nenhuma. Eu entendo que há verossimilhança, agora eu entendo que não tenho aqui todos os elementos, porque a DRJ tem acesso aos sistemas de informação da Receita Federal, a gente não tem. Né? Então, e se a própria Receita Federal entende que a DRJ muitas vezes não vai ter condições de fazer análise, aqui muito menos a gente vai ter. Então, por isso que várias vezes eu estou propondo a diligência. Quando eu vejo que o contribuinte nada traz, eu proponho negar provimento. Quando eu vejo que o contribuinte trouxe algo e está muito claro que aquilo ali, como foi o caso de um valor ali, de uma outra situação ontem, em que a diferença estava simplesmente, eram valores de multa, juros, e os valores batiam exatamente, eu achei que aí não caberia, seria demais pedir para ir analisar na unidade de origem, mas eu faço sempre a análise, a primeira análise eu faço. Posso não trazer detalhes aqui no voto, até porque os votos são de 4 horas, né? E eu consegui exatamente a proposta de horas que é apresentado por nossos votos. Então, eu não posso não detalhar, mas eu faço análise. Ok, então, eu registrei aqui que os conselheiros Paulo, Gustavo e Andréa votaram pela conclusão do relator. Então, fica por unanimidade de conversão em diligência. Isso se aplica ao item 49 também. Então, podemos passar para o próximo item 50. São 3 processos da mesma empresa, 50, 51 e 52, Paulo, são da mesma... São votando um processo... Os 3 resolve os outros. A gente pode abrir só para dar uma olhada, mas na mesma questão. Ok, então vamos lá. Aqui também é decomp, né, pagamento indevido de estimativa de CSLL. Despacho decisório não reconheceu o direito creditório porque o pagamento estava inteiramente alocado a um débito confessado. Na manifestação de inconformidade, o recorrente alegou cometimento de erro de fato no preenchimento, né, da DCTF. Teria confessado um débito no valor recolhido, quando deveria ter informado apenas a existência de um débito menor. Teria retificado a DCTF após a ciência do despacho decisório. Teria havido um erro também em relação ao valor original do crédito, porque ele teria aproveitado parte desse crédito em outro decomp. E aí a decisão da DRJ foi que a interessada não trouxe ao processo a comprovação da existência do direito creditório, não juntando a sua manifestação de documentação contábil ou fiscal que corroborasse a sua alegação. Aquele caso clássico de que ele não traz os documentos. Com recurso voluntário, ele reitera o que ele já alegou na manifestação de conformidade e apresenta alguns documentos contábeis destinados a comprovar
seu direito. Tá? Posso prosseguir? Pode seguir. Pronto. O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade. Crédito compensado. Como relatado a questão posta nos autos. Esse processo aqui é bem similar àquele que foram julgados na sessão passada. Então, questão posta nos autos de respeito à comprovação do direito creditório utilizado pela recorrente na compensação realizada, mais precisamente a comprovação do valor efetivamente devido a título de estimativa de CSLL no período de dezembro de 2004. A recorrente alega que o valor devido, conforme informado de sua DIPJ retificadora, apresentada em março de 2009, é 30 mil e não 63, como confessado por meio do DCTF e recolhido. E aí eu trago a questão do ônus da prova dela, de comprovar suas alegações. No acórdão de primeira instância, os julgadores expressamente apontam a necessidade de comprovação das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores e o valor efetivamente devido, como requisito para a aferição da liquidez e certeza do direito creditório compensado. Com recurso voluntário, entretanto, a recorrente apenas apresenta 4 folhas, supostamente extraídas dos seus razões analíticos relativos ao ano calendário 2004 e 2005, demonstrando o conteúdo das contas contábeis, contribuição social e contribuição social antecipada. Ali, se observa o registro da provisão para a CSLL devida por estimativa em relação a dezembro de 2004 no valor de 37 mil. Um valor diferente dos outros lá que ele tinha alegado. O recolhimento do valor de 63 e pagamento a maior a compensar no montante de 32 mil. Constata-se, portanto, que, mais uma vez, não existe qualquer comprovação hábil e idônea da base de cálculo e apuração do valor da CSLL devida por estimativa em dezembro de 2004. E aqui também não foi alegado pelo contribuinte, mas como eu fiz naquele processo da sessão passada, eu vejo que a questão aqui tem a ver provavelmente com a questão do levantamento de balancete ou balanço de suspensão ou redução, porque ele faz a apuração, ele informa a apuração na DIPJ com base em balanço de suspensão. Tá? Então, eu trago a legislação relativa ao balanço e balancete de suspensão. Na DIPJ e no razão analítico de 2005, a recorrente aponta que a estimativa de CSLL relativa a dezembro de 2004 foi apurada com base em balanço ou balancete de redução. Ocorre que a recorrente não apresenta o referido documento devidamente transcrito no livro diário. E aí eu faço a ponderação da súmula 93, que entende que pode se prescindir dessa transcrição desde que se apresente a escrituração contábil capaz de provar. No caso, porém, não apenas não foi comprovada a elaboração do balancete de suspensão, como não foi apresentada qualquer demonstração hábil e idônea da apuração realizada no período, de modo que cabe considerar como devidos os valores recolhidos, já que a pessoa jurídica que optar pela apuração anual do IRPJ está obrigada ao recolhimento das estimativas mensais, conforme artigos 2º e 6º da Lei 9.430. A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis conforme o artigo 70 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida. E aí eu trago também a decisão do CAF sobre a possibilidade de se valer da realização de diligência para a construção pela autoridade julgadora das provas cujo ônus recai sobre o contribuinte. E aí, pelo exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então, aqui, tanto quanto naqueles que nós julgamos na sessão passada, ele não traz uma demonstração da apuração dessa CSLL aí desse período, que foi justamente o que a DRJ disse que era essencial para a comprovação do direito dele. Paulo, mas isso aí não poderia ser referido como saldo negativo? Que ele usou esse crédito na base anual? Que a gente tem tido, às vezes, essa... Eu não lembro aqui. Quando ele não comprova, se ele não utilizou isso na base anual... Eu não lembro como foi a apuração dele lá no... O saldo de ajuste não seria possível? Espera que o sistema aqui agora se fechou. Ô, Paulo, ele trouxe
Eu estava dando uma olhada nos documentos, a única coisa que ele trouxe aqui foi uma cópia do Razão, né? Tinha muito documento, mas aí na verdade, só a CSLL provisionada e esse suposto saldo dele. Já aparece lá esse saldo dele lá na contabilidade dele no ano seguinte, né? Esse crédito, suposto crédito de pagamento individual maior. Mas ele não traz a apuração, né? Que foi o que a DRJ disse aí que era essencial para ele comprovar qual era o valor devido nesse período. Mas quando ele traz o Razão, em que pese ele não está trazendo apuração, não tem pelo menos um indicativo ali de que aquele saldo existe. Bom, em que pese ele não ter mostrado como que foi feito aquele cálculo, mas para mim eu acho que é essencial ele demonstrar a base de cálculo e apuração. Para ser como estimativa indevida, eu acho que o Paulo talvez tenha razão. Agora a questão é se aí ele perde esse valor aí, porque na verdade deveria ser saldo de ajuste, né, talvez. Fala, Gustavo. Desculpa. É que negócio, ele não tem só que comprovar, ele tem que demonstrar o direito creditório. Tem que falar para mim onde que ele errou, poxa. Senão nós vamos ficar elucubrando aqui sobre o que, de fato, ele está querendo. E criando tese para a empresa. Ele tem que demonstrar e comprovar. Não é só comprovar, jogar documento para a gente analisar e construir uma tese. O cara me traz lá uma provisão e a devolução dessa provisão no ano subsequente. Está falando que foi o que ele está pedindo é um indébito de estimativa, ou seja, ele confessou 100 que recebeu 80, mas não explica nem como que ele chegou aos 80. E aí eu tenho que construir essa tese. Eu não concordo. Eu acho que eu estou com o Paulo nesse ponto aqui. Mas assim, Gustavo, de alguma forma, se você dá uma olhada no recurso, Paulo, me corrija se eu estiver errado, ele explica mais ou menos o que ele fez. Acho que não concordo muito com o que você está falando, olhando o recurso aqui agora, mas de alguma forma ele está mostrando ali qual foi o equívoco que ele cometeu e por que ele cometeu esse equívoco e por que ele teve. Por que não, né? Na verdade, ele só alega o equívoco nesse sentido, que devia 30 e confessou 63. Isso. Né? Mas isso não vai explicar. Essa coisa de que provavelmente ele apurou esses 63 com base na receita bruta e depois apurou os 30 com base... Você que construiu. Isso daí eu tô deduzindo a partir dos elementos que ele apresenta aí nos autos. Né? Mas ele nem fala em relação a isso daí. Né? Porque, justamente, como a DRJ falou, era essencial ele demonstrar essa apuração. Né? Ele disse que tem um indébito, né? que não devia 63, devia 30. Então a DRJ está tudo bem, mostre e que comprove essa sua apuração, ele não traz isso. O recurso dele está tratando, inclusive, de imposto de renda. Abriu certo. Porque são dois, né? Eu acho que eu abri aqui. O que eu abri aqui é a contribuição social, Gustavo. Ele não leva esse pagamento para o ajuste. Não, eu abri um lá para baixo, desculpa. A DPJ que ele traz já é um retificador, provavelmente já para acertar aí o passo com a solicitação, né? A apuração dele, aí como diz o Paulo, deve ter usado o balanço de suspensão, deduziu o que tinha sido pago até o período anterior, e essa aqui é dezembro, né? Não sei dos outros meses que ele fez. Inclusive, o efeito financeiro seria o mesmo, né? Ô, Paulo, desculpa, mas assim, eu estou vendo o recurso, assim, ele traz tudo bem, ele não fala como é que ele chegou no 32, ou chegou primeiro, de forma, no primeiro momento, nos 60 e poucos, acho que era 60 e poucos, né? Mas ele traz uma explicação, traz aqui a diferença, o porquê dessa diferença. Flavinho, mas como é que ele chegou aos 30? Ele falou, olha, eu informei 63, mas o valor a pagar é 30, conforme iniciado na ficha 16. Poxa, mas como? Eu vou ter que descobrir isso? Não, mas cara, a Lígia está limitada pela causa de pedir, cara. Ele não deduz a causa de pedir dele. Peraí, Gustavo, mas só para ponderar. O que eu estou colocando aqui é o seguinte, ele
mostra qual que é o erro dele, eu entendi qual que é a colocação de vocês, por que ele chegou em 60 no primeiro momento, Não, eu só quero que ele me mostre como ele chegou nos 30, foi isso que a DRJ Exato, exato. Eu entendi a colocação de vocês, mas se a gente pega lá o razão dele, eu não olhei o razão no detalhe aqui, Paulo, a princípio, você mesmo falou, tem esses 30 lá. A apuração não. Não, a apuração não, mas tem o valor do 30 não, lá. Mas ainda era mesmo. A provisão de 37, a provisão é até diferente, é outra provisão. Pois é, cara. Porque o negócio é o seguinte, quantas vezes nós já pegamos processo em que o cara fala, não, cara, é porque é o seguinte, no meu balancete de suspensão eu esqueci de deduzir a despesa com fulano, ciclano e beltrano, ou então na própria apuração da estimativa mensal eu esqueci de deduzir o PAT. Então, o cara tem uma explicação lógica para que a gente, a partir dos documentos, chegue ao valor que ele expôs. O cara vira aqui e fala para mim, não, cara, eu paguei 60, mas eu devia 30, beleza? Pô, mas o que eu estou colocando, Gustavo, beleza, é isso mesmo que ele fala, eu devia 60, eu declarei que devia 60, mas de fato eu devia 30. Mas, aí até agora preciso dar uma olhada dentro do que o Paulo falou, mas a contabilidade dele está refletindo esses 30. Não, mas ela não reflete o valor da receita que ele levou à tributação, cara. Ele está colocando aqui só uma provisão. E que é diferente do que ele alega. É isso aí eu fico, poxa, aí você me fala uma informação dessa, Paulo, aí é difícil, mas deixa eu dar o que poderia ser aqui era uma conversão em diligência no máximo, para que ele demonstrasse isso aí, para esses balancetes de suspensão, né, se fosse o caso. O relator está negando provimento. Gustavo. Eu acompanho, presidente. Ricardo. Bom, aqui estamos aqui diante de um caso clássico que eu acho que a turma está caminhando para os contribuintes para o bate diabólica, né? O contribuinte foi... a DRJ disse o seguinte... a interessada não trouxe ao processo comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando a sua manifestação documento contábil e ou fiscal que corroborasse sua alegação. Portanto, não está comprovado o erro alegado. O que isso está exigindo? Que ele trouxesse a demonstração da apuração do imposto a pagar, né, estimativa no ano calendário. Ele trouxe aqui, de fato, tem uma diferença aqui de 37 para 32, depois ele tem um outro lançamento em que ele pode ser tido algum tipo de correção e de fato, ele diz que o imposto a pagar, né, a maior, a compensar, é de 32.842,54, exatamente o valor do crédito que ele alega que tem. Ou seja, para mim tem cheiro de verdade, claro, como eu venho falando, né, é um caso em que eu acho que se colocaria aí para uma diligência, né? Não concordo de modo nenhum que os contribuintes tenham que saber, né, que tipo de provas tem que juntar, se isso daí vem de um processo eletrônico que não tem uma interação com o contribuinte, enfim, tudo que eu já falei. Então, meu voto é por divergir e propor diligência. Diverge para propor diligência, Flávio? Não, presidente, eu acompanho a divergência, apesar de você ter me reprimido no anterior, aí, eu acho que há um cheiro, sim, do direito creditório e que a diligência aqui poderia ratificar esse direito aqui, ou não, a própria diligência pode demonstrar que não houve, mas eu concordo com as ponderações do Ricardo aí, eu acho que uma diligência poderia trazer mais tranquilidade na decisão nossa, então eu vou acompanhar a divergência. Só um esclarecimento, realmente esclarecimento, só assim, questão do que o Ricardo falou, que a DRJ fala, eu transcrevi inclusive aí, né, que há necessidade de ser comprovada a demonstração do quantum recolhido indevidamente através da comprovação das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores e o efetivo valor devido. Tá? Só para esclarecer.
Ok. Então, Flávio acompanha a divergência. André? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Clécio? Acompanhei o relator, presidente. Mauritânia? Considerando que a DRJ deixou claro aí os documentos que o contribuinte deveria apresentar, eu acompanho o relator, presidente. Ok. Eu acho que aqui a prova do contribuinte não é robusta no sentido de demonstrar o seu valor, mas eu acho que tem um forte indício de que esse valor não foi aproveitado no saldo anual, que houve um pagamento a maior, e na pior das hipóteses, de repente, ele poderia ser aproveitado como saldo negativo, ele poderia ser aprofundado em uma diligência. Então, eu vou acompanhar aí, nesse caso aí, pedir Vênia Paulinho, acompanhar a solução proposta de diligência, não ficar vencido, mas eu acho que nós estamos sendo bastante rigorosos nessas questões de apuração de direito creditório, que são, uma vez denegado aqui, eles são definitivos, eles não tem mais como recuperar esse crédito, né? E a consequência é definitiva. Eu acho assim, quando o cara não traz nada, aqui pelo menos o razão bate, né, tem um saldo ali disponível que aparenta que o direito dele foi apurado contabilmente. Se isso tem uma efetividade, de fato, ele não demonstra a base correta, mas também se olhar a DIPJ retificadora, você vê que ela bate com esse valor informado. Tem alguma consistência nos elementos que denotam uma razoável dúvida sobre a existência desse direito creditório. Eu acho que a gente está num limite assim, bastante alto do que propor em relação à diligência. Assim, de levar para a diligência só. Não, qualquer diligência, então nós estamos fazendo prova do contribuinte. Não é bem assim, né? Nós estamos avaliando um processo revisional. E quando o cara não consegue articular, não consegue trazer nenhum elemento, paciência, né? Ou não fala coisa com coisa. Mas me parece que aqui poderíamos tentar, pelo menos, esclarecer, elucidar melhor essa questão por meio de uma diligência. Então, eu acompanho a divergência nesse sentido. Fala aí, Gustavo. Tem que ligar o microfone. Eu detesto esse microfone. Bom, só para deixar registrado, até para aquela questão que eu sempre pergunto pela minha coerência, eu concordo com o Ricardo. Concordo que, as autoridades julgadoras têm que indicar a prova a produzir. Mas como que eu vou indicar a prova a produzir se o contribuinte não me fala onde ele errou, o que ele errou e como ele errou? Para eu virar para ele e falar, olha, você tem que... O Paulinho que falou, talvez seja um problema do balancete. O contribuinte não se dá o trabalho de explicar isso. Não, então pode ser saldo negativo. O contribuinte não explica isso. Para que eu possa indicar, na condição de autoridade condutora do processo, qual é a prova a produzir, num despacho de saneador, por exemplo, a causa de pedido tem que ser declinada, ela não é declinada no caso. Então, só para deixar claro que eu concordo, é ônus nosso, enquanto julgadores, indicar qual prova ser produzida. Mas, para isso, eu preciso saber qual é a causa de pedido. E ela não foi declinada no processo. Tá? Só para deixar claro meu ponto, para não haver incongruência com o que eu já falei em pontos anteriores. Ok. Então, fica por maioria de votos negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo, Flávio e Luiz Tadeu, que propunham a realização de diligência. Eu já abri os outros dois, são exatamente iguais, tá? A mesma situação. Muda só o tributo, Paulo? Dos outros? O outro, um é de CSLL, se eu não me engano é o mesmo período, inclusive, e o outro é de RPJ. É um aproveitamento a provisão também é diferente, né? Ele é instado, a decisão da RJ é a mesma, ele é instado a apresentar a base de cálculo, né? E ele traz só esses mesmos elementos de prova. Posso repetir aqui,
A votação, né? Todos de acordo? Bom, então o item 50, 51 e 52, maioria negada provimento ao recurso, vencidos Ricardo, Flávio e Tadeu. Vamos para o item 53, Ricardo, LPC, administração. Aqui é uma sequência de processos singulares, né? Não é paradigma também. Matosinho, seria interessante talvez só colocar vencidos vocês que propunham a realização de diligência, né? Eu anotei. Tá, Já tinha anotado. Obrigado, Paulo, eu anotei. Vamos lá, Ricardo. Bom, eu vi aqui já e são idênticos, tá? Os três são. Idênticos não, semelhantes, né? Melhor dizendo. Sim, as mesmas questões em discussão. Bom, é um processo de compensação desse primeiro aqui, né? O primeiro que está aí na pauta é a compensação de crédito de fonte de juros sobre o capital próprio no valor de 141.300, com o débito da mesma natureza no valor de 136,50. A unidade de origem verificou que parte do crédito informado no valor de 5.250,05 já havia sido utilizada no ajuste do ano calendário de 99. Por isso, para a compensação no âmbito da sistemática do parágrafo 6º do artigo 9º da Lei 9.249, só restou o valor idêntico de 136,050. Contudo, a compensação só pôde ser parcial por causa dos acréscimos legais devidos ao fato de o débito só ter sido compensado em 23 de outubro de 2003, com a transmissão do PERDECOMP. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que a compensação havia sido efetuada na mesma data em que o débito se originou, conforme cópia do livro diário que anexou, sem processo, conforme previa o artigo 14 da IN 21 de 97, com a impossibilidade de informar a liquidação sem processo na versão 2.1 da DCTF, por orientação de sua assessoria, transmitiu o PERDECOMP objeto do presente processo apenas para fim informativo. Como o meio se mostrou inadequado, requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado. A DRJ Porto Alegre, no entanto, não conheceu da manifestação de inconformidade por considerar que não lhe compete decidir sobre a extinção de débitos declarados em PERDECOMP. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega que, em sede preliminar, o artigo 233 da Portaria 203 de 2012, Portaria do Ministério da Fazenda, 203 de 2012, que aprovou o regimento interno da Receita, definia a competência das DRJ para o conhecimento e julgamento dos litígios em processo de compensação. E 2, no mérito, essencialmente repete os esclarecimentos contidos na manifestação de inconformidade. Ao final, requer a devolução dos autos à DRJ para que sua defesa seja analisada ou, caso se entenda, por enfrentar o mérito, que lhe seja dado provimento. Com o não conhecimento da manifestação de inconformidade, a princípio, a unidade de origem havia encaminhado os autos para a inscrição do débito remanescente na dívida ativa. Entretanto, a empresa obteve subsequente decisão liminar e mandado de segurança determinando o prosseguimento do seu recurso voluntário. É o relatório. Pode ir, Valdo. O recurso voluntário é tempestivo e sua admissibilidade foi determinada conforme decisão judicial prolatada em mandado de segurança interposto pelo interessado nas folhas 119 e 120. Consulta no site da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul, na data em que minuto o presente voto, informa que o referido mandado de segurança foi baixado e que a tutela foi deferida, portanto, como conhecimento do recurso. Como já esclarecido pela decisão recorrida, não é competência das DRJ decidir sobre a extinção de débitos declarados em PERDECOMP. Desse modo, não é o caso de se declarar a sua nulidade. Quanto ao mérito, no entanto, esta turma já admitiu o cancelamento da cobrança de débitos indicados em PERDECOMP em situações nas quais a compensação declarada se tratava da própria extinção dos correspondentes créditos tributários. Por exemplo, quando o crédito informado era oriundo de um pagamento que extinguia o crédito tributário consubstanciado pelo próprio débito indicado para compensação. Veja-se, neste sentido, o seguinte caso. Aí eu reproduzo
a emenda de um acordo da minha relatoria, um da Maria Lúcia, que já não está mais aqui com a gente, e da própria Andréia, já mais recente. No presente caso, como relatado, o PERDECOMP foi transmitido com fim meramente informativo, porque o débito já havia sido extinto por meio de compensação consubstanciada na própria contabilidade, a conformidade do que previa a regulamentação administrativa vigente à época. Veja-se, neste sentido, o artigo 14 da IN 21 de 97, e dizia, eu vou ler aqui, os créditos decorrentes de pagamento indevido é maior que o devido de tributos e contribuições de mesma espécie de destinação constitucional, inclusive quando resultante da reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados mediante compensação para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondente a períodos subsequentes, desde que não apurados em procedimento de ofício, independentemente do requerimento. Por sua vez, a hipótese de compensação de créditos e débitos de fonte incidentes nos recebimentos e pagamentos de juros sobre o capital próprio estavam previstos no artigo 9º da Lei 9249. E aí é aquela situação em que há a própria compensação no âmbito dos fontes, né, devidos e aproveitados, recebidos, os fontes incidentes sobre recebimento e pagamento de juros sobre o capital próprio. Os senhores devem conhecer. Ou seja, na ocasião, os débitos podiam ser compensados com crédito de tributo da mesma espécie apurados na própria contabilidade. É o que parece ter ocorrido no presente caso, com a compensação dos R$ 136.050 registrada no próprio livro diário, lá nas folhas 41. Ademais, no parecer que instruiu o despacho decisório da unidade de origem, folhas 22 a 24, consta que o crédito foi devidamente atestado em DIRF, apresentada pela fonte pagadora. Destarte, a situação se assemelha àquela na qual a jurisprudência da turma admite o cancelamento de débitos indicados em PERDECOMP. A compensação declarada trata de débito extinto quando a legislação permitia a sua efetiva ação autônoma na própria contabilidade. Não é devida a cobrança da parcela remanescente do débito oriunda do procedimento de imputação proporcional dos acréscimos moratórios gerados com a transmissão do PERDECOMP, que não era até então exigido. Pelo exposto, eu oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, mas no mérito dar provimento ao recurso voluntário. Ok. Então, aqui é aquela situação meio atípica, né? Mas já tivemos realmente vários casos dessas de que ficou comprovado uma confissão de débito em duplicidade. Né? Algum questionamento? Podemos escolher o voto? Paulo? Eu vou antecipar aqui uma mudança de posicionamento que ocorreria na próxima sessão. Tá, então eu vou pedir licença a vocês para ler um pouco aqui só do trecho do meu voto. Inclusive, eu vou, desde já peço para apresentar a declaração de voto. Então, nesse ponto, há que se ressalvar a mudança de posicionamento desse relator. Em diversos julgamentos anteriores, posicionei-me no sentido de que nos processos administrativos fiscais que tratam da análise de declarações de compensação, a matéria sob discussão se restringe ao direito creditório utilizado na compensação, não se estendendo aos débitos compensados. Tal posição derivava de uma interpretação estrita do artigo 74, parágrafo 9º da Lei 9.430 de 96, que fala em manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação. Após a decisão desse colegiado por meio do acórdão, e aí eu cito o acórdão da Andréia, né, que foi mais recente, e das manifestações da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em 2 acórdãos, um da relatoria da Edeli e um da relatoria da Lívia, revi o meu entendimento, passando a compreender que, de fato, o processo administrativo trata de toda a declaração de compensação, de modo que os recursos administrativos interpostos pelo sujeito passivo podem se destinar tanto a abordar o direito creditório quanto os débitos compensados na declaração apresentada. No sustentado pela conselheira Adeli Pereira Bessa, no acordo acima referido, e aí eu gostaria de ler porque é justamente o fundamento. O ato de não homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigência total ou parcial do débito compensado,
tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em dívida ativa da União, na forma do artigo 74, parágrafo 7 da Lei 9.430. Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a aspectos do direito creditório informado na DECOMP, ou a critérios para sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se indicado o débito vedado pela legislação. Contudo, fato é que o ato de não homologação não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para a liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo. E diante desse ato multifacetado, o artigo 74, parágrafo 9º, com a redação dada pela Lei 10.833, permite genericamente que o sujeito passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a não homologação da compensação, sem restringir esse litígio à definição do direito creditório ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Tá? Então, estou mudando o posicionamento, estou entendendo que a análise da declaração de compensação e os julgamentos também, eles devem abranger toda a declaração de compensação, tanto os créditos quanto os débitos. Tá? E aí, nesse sentido, com mais razão ainda, eu acompanho o relator, né, para referendar aquelas decisões que já haviam sido tomadas pela nossa turma. Eu não acho que é caso de nulidade, porque houve análise lá na DRJ, não vejo como uma nulidade o fato dela afirmar que não seria a competência, né, dela. Tá se pautando no ato lá da Receita Federal. Mas eu acho que o julgamento deve abranger também os débitos. Ok, Paulo. Naqueles outros casos, você tinha votado contra? Eu tinha votado contra. Sim. Bem, parabéns pela evolução. Gustavo. Presidente, a despeito da colocação do Paulinho e das ponderações que ele trouxe, eu mantenho a minha posição. Continuo achando que somos incompetentes, sim, para analisar o débito, mas eu estou cansado de tomar 7-1 e vou invocar o princípio da colegialidade aqui. Então, eu só vou fazer algumas considerações. Se nós consideramos, então, que temos competência para analisar o débito, a DRJ incorreu em nulidade, sim. O acordo teria que ser anulado para que essa questão fosse apreciada pela instância anterior. Só que aqui é caso de se invocar o parágrafo 3º do artigo 57 do decreto 35 para superar a nulidade. E aí dá provimento ao recurso. Eu vou manter minha posição em tese, mas vou me dobrar a posição majoritária do colegiado e vou acompanhar pelas conclusões do relatório. Ok. Flávio. Presidente, eu acompanho o relator. Andréa. Eu acompanho o relator, presidente. Cláudio. Vocês já tinham visto essa discussão também do débito? Aqui tinha essa discussão se podia tratar ou não do débito, né? Embora o colegiado já tenha algumas decisões no sentido de cancelar quando era manifesto erro de confissão, alguma coisa assim. Sim, eu entendi, ficou mais claro com o pronunciamento do Paulo, quando reviu a sua posição. Eu vou acompanhar o relator. Ok, Mauritânia? Eu acompanho o relator e eu gostaria de ter acesso a esse pronunciamento aí que o Paulinho fez, que eu gostei bastante, que eu vou... Ele vai fazer uma declaração de voto, depois é só copiar e colar. Obrigada. Eu também acompanho o relator, já tinha esse entendimento de que, principalmente nos casos manifestos, né, de que o débito foi indevidamente confessado, ele não existe ou foi duplicado a confissão, né? Eu já tive um caso que o contribuinte cometeu o erro, em vez de ele fazer um redarf, ele compensou o DARF que ele pagou, um código errado para um outro, ou seja, aí gerou uma multa, né? Nós cancelamos aqui por maioria, acredito, foi na época, Paulo divergia dessa parte, mas porque de repente você gera um débito que realmente
né? Não faz sentido de cobrar do contribuinte, está cobrando uma coisa por um erro, né? Configurado o erro, Excelente. me parece que cabe o mais justo, né? É o objetivo. E as ponderações que o Paulo traz e reforçam minha convicção nesse sentido. Paulo. Só para considerando o que o Gustavo falou, realmente eu observei aqui que a DRJ, na verdade, ela não conheceu, né, da manifestação de inconformidade. Ela não conheceu. Então realmente seria caso de nulidade, mas aí a gente podia superar com base no regimento do CAF. Haveria o cerceamento de direito de defesa. Tá, aí te questiono, Ricardo, você não entende que seria, de repente, o caso de considerar nulo a decisão da DRJ, porém superada pelo parágrafo 3º do... Presidente, Artigo 57. 57. Desculpa, 59. Do 59. Que, na verdade, estaria superando, né? Eu não sei, até eu fiquei curioso, esqueci só um pouquinho, cara. Esqueci de perguntar, por que é que não tinha... Ele teve que ir à justiça para admitir o recurso? Será que foi em função desse não conhecimento? Dessa falta de competência? Bom, sim, com relação a isso, ele foi porque a unidade de origem entendeu que, como não foi conhecido o recurso, não tinha aberto contencioso, portanto, não quis encaminhar o recurso para ser analisado aqui no CARF. Uhum. Aí ele entrou na justiça e conseguiu esse pronunciamento. Com relação a essa questão que o Paulo trouxe, aí eu fiquei quieto aqui, mas só recuperando a vocês, que quando eu cheguei na turma, a minha posição era exatamente essa aí que o Paulo trouxe. Eu depois bati um pouco a cabeça, porque vi que a turma tinha esse entendimento fechado de que, aliás, havia aí eu demorei um pouco a entender, havia essa posição que mais ali encampada pela Maria Lúcia, no sentido de que, em casos restritos, a gente poderia analisar. Tanto é que eu falo aqui, né? É o caso em que a compensação era do crédito com o próprio pagamento, uma coisa bem restrita. Eu trouxe esse caso como um caso semelhante. Mas a minha visão particular era, né, no sentido de que a gente, exatamente isso que o Paulo trouxe, a análise no contencioso desses casos tem que se dar toda a compensação, crédito e débito. E muitas vezes o contribuinte traz situações em que ele está dizendo que, olha, eu já paguei. Ele tem ali alguns elementos que mostram que ele já tem aquele débito, já está pago, e que ele se equivocou, mas que aquela compensação ali vai levar ele à cobrança futura, indevida, porque ele já pagou. Mas aí, como eu senti que a turma tem esse posicionamento mais fechado, tanto é que se vocês verem aqui a ementa daquele caso, da minha relatoria que eu transcrevi aqui, a ementa dá a entender o seguinte, ó, há situações que, quando há o erro de fato, né, comprovado ali, eu entendo que a turma que a gente pode cancelar o despacho, cancelar a compensação, o débito, né? A gente faz a análise de, esse débito não é devido, até para sinalizar para a unidade de origem que não é para cobrar aquilo. Mas houve alguns outros casos aí em que eu fui vencida e aí falei, bom, então vou seguir o posicionamento da turma, parecia mais ou menos fechado com a Maria Lúcia, e realmente acho que o Paulo ele era bem mais radical e ele não aceitava nem esses casos aqui. Pode ser agora, então, que havendo aí esse novo entendimento, eu vá para voltar à minha posição anterior, que é entender que casos em que não é o caso de pagamento, né, o caso que a Maria Lúcia trouxe, o cara fez a declaração de compensação para provar o que ele já pagou ali mesmo, né? Os casos em que houve realmente uma duplicidade de débito, né? E ele pede que, olha, essa compensação não pode ir à frente, porque esse débito já está pago em outro processo, em uma outra situação. Então, pode ser que, então, eu volte, então, àquele entendimento anterior. Então, eu acho, sinceramente, aí a minha análise foi feita com esse background, essa premissa, né, de que a turma tinha esse entendimento. Então, eu achei que, sendo assim, não tinha nulidade nenhuma, nem pensei nessa possibilidade aí, mas acho assim, o caso já tá, a gente está dando em favor deles, né, então,
do contribuinte não vai mudar muito. Não altera Agora, realmente, pode ser que numa futura aí, se houver essa decisão da DRJ, eu venho a propor a nulidade da decisão. Ok, Gustavo. Microfone. É só para pedir para fazer declaração de voto, presidente, para pontuar minha posição. Ok. A justificação. Você e Paulo suscitaram essa questão da nulidade com a superação dela. Vocês querem registrar como pelas conclusões? Eu entendendo que, até porque foi conhecido por ordem judicial esse recurso. Né? Eu já estava indo pelas conclusões, já que como eu disse, eu continuo sustentando minha posição. Eu acho que não nos cabe analisar o débito. Mas eu estou me curvando a posição da turma, nada mais. Tá? A posição majoritária. Então, me coloca pelas conclusões também, né, por conta disso. Porque eu vou na minha declaração de voto, eu vou alegar a nulidade, mas superá-la com base no 59, parágrafo 3º. Tá, então, Flávio e Ricardo e Gustavo, pelas conclusões. Demais não, né? Paulo e Gustavo, presidente. Paulo e Gustavo. Então, por unanimidade, voto dá provimento ao recurso voluntário, votando os conselheiros. Pessoal do detalhe, sempre junto, Paulo e Gustavo. Pelas conclusões do relator. Os dois vão pedir declaração de voto, né? Ricardo, os dois outros são iguaizinhos? Segundo ele, sim. Então, o resultado do item 53 é o mesmo, por unanimidade de provimento, votando os conselheiros Paulo e Gustavo pelas conclusões do relator, também tendo solicitado a apresentação de declaração de voto. Resultado que se repete no item 54 e no item 55. Vamos fechar a pauta aqui com o main call 56, também do Ricardo. Fechar a pauta dessa manhã, né? Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Bom, no caso também da main call, distribuidora de aços. Compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa do IRPJ de novembro de 2003, com débito de estimativa do IRPJ de janeiro de 2004. A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o DARF discriminado no PERDECOMP havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que incorreu em erro ao informar os créditos de pagamentos indevidos de estimativa do IRPJ e da CSL do ano de 2003, indicados em 4 PERDECOMPs, dentre os quais aquele da estimativa do IRPJ de novembro de 2003, a que se referiu o despacho decisório inserido no presente processo. Como apurou os saldos negativos do IRPJ e da CSL naquele ano calendário, requeriu a alteração do tipo de crédito para saldos negativos nas referidas compensações. A DRJ Porto Alegre, no entanto, não conheceu da manifestação de inconformidade por considerar que esta não se manifestou contra a apresentação da unidade ACOP. Pelo contrário, reconheceu a inexistência do direito creditório originalmente pleiteado. Acrescentou ainda que a retificação requerida do tipo de crédito indicado no PERDECOMP
está na competência das unidades da Receita Federal que jurisdicionam o contribuinte interessado. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega que, conforme estabelecia a IN 900 de 2008, não podia alterar o PERDECOMP depois de ocorrida a decisão acerca do pedido. Por isso, apresentou a manifestação de inconformidade, demonstrando que o crédito tratava de saldo negativo. No recurso, já não se refere mais aos outros 3 PERDECOMP. A princípio, a unidade de origem proferiu despacho decisório nas folhas 158, negando o seguimento ao recurso pelo fato de a própria DRJ não ter consignado que este não era cabível. Pelo fato de ter consignado que este não era cabível, já que a manifestação de inconformidade não foi conhecida. Entretanto, a empresa obteve decisão liminar e mandado de segurança, determinando o prosseguimento do seu recurso voluntário. Mais um caso de determinação judicial para subir. Pode ir ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e sua admissibilidade foi determinada conforme decisão judicial prolatada em mandado de segurança interposto pela interessada, folhas 164 a 166. Consulta ao site da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul, na data em que minuto presente voto, informa que o referido mandado de segurança foi baixado e que a tutela foi deferida. Portanto, tomo conhecimento do recurso. A recorrente alega que incorreu em erro ao indicar o crédito para compensação, ou seja, o pagamento indevido de estimativa do IRPJ de novembro de 2003 no valor de R$ 70.386. Por isso, solicita que a compensação seja homologada considerando como crédito o saldo negativo apurado no mesmo ano calendário. Nada obstante, o saldo negativo contido nos demonstrativos elaborados com o recurso, no valor de R$ 105.872, folhas 90 e 122, não confere com aqueles 70.386 indicados para compensação. Aliás, não confere nem mesmo com os 163.608 informados na ficha 12A da DIPJ apresentada com o próprio recurso, folhas 134. A interessada não explica essas diferenças. Portanto, não se está aqui diante daquela situação em que a jurisprudência do CARF concorda em convolar o pedido porque houve mero erro na informação do tipo de crédito, quando o contribuinte informou o pagamento indevido de estimativa ao invés do saldo negativo do mesmo tributo. Os valores envolvidos são totalmente divergentes. Mesmo que se considerasse o saldo negativo informado na DIPJ, não se pode saber se este já teria sido aproveitado e, se em caso afirmativo, em qual medida. Fora isso, a situação se torna ainda mais imprevisível quando se constata que a manifestação de inconformidade dava a entender que há PERDECOMP semelhantes sobre os quais se pretende a convolução com o mesmo saldo negativo. Tem razão, portanto, a instância a considerar que a manifestação de inconformidade intentou verdadeira retificação, cuja competência está no escopo das unidades da Receita Federal que jurisdicionam o contribuinte interessado. Destarte, não se pode dar guarida ao pedido. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, aqui você entendeu que não restou comprovado nem como saldo negativo. Identifiquei várias inconsistências, né, documentais, o contribuinte não explica, então achei que não cabe nenhuma análise mais aprofundada do caso. E ele traz, Ricardo, além da DIPJ, mais algum documento, sim, contábil, da apuração dele? Sei que eu vou fazer uma pergunta que eu também tenho a mesma dificuldade. Às vezes a gente... Oi? Eu estou fazendo perguntas, mas eu entendo a dificuldade. Às vezes a gente não tem... Como a gente faz esse processo, não lembro. Eu normalmente relato o que ele junta, né? No caso aqui, eu não relato. Aparentemente, não, só fala da DIPJ, né? Algum questionamento do relator? Podemos ir ao voto? Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Só um minuto, presidente. Eu só lendo a decisão liminar aqui para ter certeza que a gente não vai ser preso. Só um minutinho. Ela não pode entrar no mérito. Se ela entrou no mérito, ela não precisava de nem julgar.
Não, beleza. Ela só mandou prosseguir o recurso mesmo. Ela não discutiu se a gente tem competência ou não. Não, mas eu não discordo de carne absoluta. Acho que está certinho. Vou com o relator. Flávio? Com o relator, presidente. André? Acompanho o relator, presidente. Elcio? Também sigo o relator, presidente. Mauritânia? Sem qualquer divergência, sigo com o relator. Também sigo o relator, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Com isso, nós concluímos a pauta da sessão iniciada às 9h. Vamos se encerrar esse bloco, fazer um intervalo, podemos iniciar na sequência, antecipando um pouquinho a sessão das 14 horas. Concordo? São 10h28, querem uns minutinhos, aí uns 10 minutos para a gente retornar. Então, vamos suspender a gravação, peço para apoio